Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então, Epístola de Judas, bora já abrir a Bíblia aí. Eu nem vou falar capítulo 1, né? Porque é o único, só tem um mesmo. São 25 versículos, é uma cartinha bem breve, bem assim sucinta, semelhança lá de Filemão, né? Que nós estudamos. Então ela é bem breve, mas como eu disse, muito intensa. Então é uma carta breve, mas com muita intensidade. E a gente vai descobrir por quê. Então Judas é a forma grega, por assim dizer, de Judá, tá? Então o nome Judas, ele corresponde ao nome de Judá, né? Lá no hebraico. Judas aqui sendo, não é o Judas Iscariotes, tá? Aquele que traiu Jesus. Não é o Judas Tadeu, que é outro discípulo, né? Outro apóstolo de Cristo, né? Tinha Judas Iscariotes, Judas Tadeu, que também tinha um apelido de Lebeu. Tem todos esses negócios aí pra gente se enroscar, né? E esse Judas aqui é um terceiro, tá? Esse aqui é o meio-irmão de Jesus que a gente chama, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas vamos lá naquele padrão nosso lá, de quem escreveu, quando escreveu, por quê e onde e tudo mais. Bom, antes de mais nada, pode colocar um título aí que é Batalhando pela Fé, tá? Esse seria o tema, né? O tema central da carta de Judas, Batalhando pela Fé. Pode escrever isso aí para identificar melhor, tá? Batalhando pela fé. Vamos lá. Quem escreveu? Judas, o meio-irmão de Jesus. Por que a gente fala meio-irmão de Jesus? Porque era irmão por parte de mãe, mas não de pai, porque Jesus não teve pai humano, né, irmãos? Então a gente sabe que o José lá foi o pai adotivo, né? O pai que criou Jesus, mas Jesus não teve essa paternidade humana, foi gerada pelo Espírito Santo. É por isso que a gente fala meio-irmão de Jesus, tá? Lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 3, vai falar sobre ele, sobre o Judas, né? Vai dizer que Jesus tinha 4 irmãos e suas irmãs. Então dá o nome lá dos 4, e um deles é Judas, como eu falei. E fala então o nome dos 4 irmãos, né? E suas irmãs. Então no mínimo, se são suas, no mínimo são 2, né? No mínimo. Então, no mínimo, Jesus teve 6 irmãos, tá? E entre eles, o Judas aqui, que só veio a crer em Jesus como Messias após a morte e a ressurreição. Nenhum dos irmãos de Jesus aceitou o fato de que Jesus seria o Messias. Também, né, irmãos? A gente tem que levar em conta que não era fácil você viver. Aí, como eu já disse, eu acho até em outra ocasião com vocês aqui, não lembro se foi com a turma de vocês ou foi com outra, né? Mas a questão é a gente pensar, estou vivendo há 30 anos com meu irmão, daqui a pouco, numa bela manhã, ele acorda e diz, olha, eu sou o Salvador do mundo, aquele que veio para morrer por toda a humanidade. Eu ia achar estranho, né? No mínimo eu falei, mano, meteu a cabeça na parede aí na madrugada, caiu do beliche, o que aconteceu? Né? Que você acordou endoidado assim. Então, assim, só para a gente entender que não é uma coisa tão simples para os irmãos de Jesus aceitar que ele era o Messias, né? Mas após a morte e ressurreição, aí sim, eles de fato acreditam na mensagem de Jesus e que Jesus de fato ele era quem ele disse que ele era. Então, quem escreve? Judas. O que ele escreve? Ele escreve sobre os falsos mestres, tá? Escreve sobre os falsos mestres, é isso que ele escreve. Onde, ou para quem, né? Onde e para quem ele escreve? Ele escreve aos cristãos judeus, tá? A gente vai entender por que também ele escreve. Ele não escreve a uma igreja, a uma comunidade, como as outras cartas, na maioria das vezes, nós vimos, né? Lá aos irmãos na cidade tal, não. E nem o Tiago, por exemplo, aos irmãos que estavam dispersos, né? Nos locais lá que ele citava. Aqui ele escreve aos cristãos judeus, visto que Judas era um professor, irmãos, olha só.
era um professor das Escrituras, né? Portanto, por assim dizer, um missionário, tá? Então, só para a gente entender quem ele era, né? É um professor itinerante. Eu acho que esse seria aí o termo melhor para identificar Judas, tá? Ou então, um professor itinerante, né? Portanto, assim, um missionário. Então, ele saía ensinando mesmo aí, né? Seja em igreja, seja em comunidade, seja enfim. Então, ele escreve aos cristãos judeus. Quando ele escreve? Entre a década de 70 e 80, tá? Entre a década de 70 e 80. Alguns falam 70, 75, 80. Então, entre 70 e 80, lógico, depois de Cristo, né? Por que ele escreve? Qual a razão dele escrever essa carta? Para desafiar os cristãos a batalhar pela fé, tá? Então, ele escreve, né? O motivo dele escrever, a razão, porque é para estar desafiando os cristãos a batalhar por uma fé. Bom, ele esperava, né, o escritor, o Judas aqui, esperava escrever sobre as glórias da salvação em Cristo Jesus. Ele pretendeu, ele falou, bom, vou sentar aqui, vou escrever sobre as glórias da salvação, a respeito da salvação, as glórias a respeito da salvação, a salvação em Cristo. Mas ele ficou sabendo sobre falsos mestres, né, pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Então ele muda o teor da carta. Ele ia escrever sobre a salvação, ele começa agora então ele é levado, né, em vez disso, a exortar seus leitores a batalharem por uma fé que uma vez por todas havia sido confiada aos santos de Deus. Está no verso 3, vamos lá já no texto bíblico aí? Versículo de número 3. Então olha só. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, olha como ele descreve aqui, né? A intenção dele de escrever, de falar sobre acerca da comum salvação. Mas ele viu a necessidade, então, de mudar o assunto e escrever, então, a respeito da batalha da fé, né? Para que os irmãos batalhassem pela fé. Então, a gente já vê aqui a inspiração de Deus, né, irmãos? Os escritores, de fato, eles não escreviam o que eles queriam, o que dava na telha, o que eles... vou escrever sobre tal coisa. Não, o Espírito Santo ia conduzindo. Aqui talvez seja uma das maiores evidências que Deus, de fato, conduzia os pensamentos, as ideias, né, a mente dos escritores aqui, ó. Porque ele, quando foi escrever, o Espírito Santo, de alguma maneira, o conduz para eles mudar o assunto. Então, só para a gente entender aqui algo bem curioso a respeito aí dessa questão de inspiração. A maior parte da carta de Judas, né, consiste em analogias, tá, entre os falsos mestres que ameaçavam a igreja, né, e os inimigos de Deus no Antigo Testamento. Então, a gente vai ver aqui as comparações que ele faz, né? Olha, esses falsos mestres, ó, lembra lá o fulano, ciclano e beltrano lá do Antigo Testamento. Então, a gente vai perceber aqui como ele usa muitos exemplos do Antigo Testamento para comparar com esses, né, da atualidade lá no caso dele, tá? Ele destaca o fato de que essas pessoas estão sob o juízo de Deus. Então ele fala tanto do Antigo Testamento quanto hoje, né? Então, como eu disse, Judas era conhecido como professor itinerante. Ele conhece profundamente as escrituras hebraicas do Antigo Testamento e os escritos populares hebraicos. Aqui eu acho que vale a pena vocês aí estarem anotando, tá? Ele conhecia não só as escrituras, mas profundamente ele conhecia, né? Era um professor mesmo, né? Não chegava a ser um rabi daqueles dos moldes lá hebraicos, mas era um ensinador. Mas ele não só conhecia as escrituras, mas ele conhecia também profundamente os escritos populares, irmãos, do hebraico. Então a gente vai ver aqui o livro de Enoque, o livro de Moisés. São livros que não entraram, né, no cânon que a gente chama, na Bíblia, mas eles eram livros conhecidíssimos, tá, na cultura hebraica. Então a gente vai ver aqui que ele cita esses livros aí de uma maneira muito interessante, tá? Ele resume, né, o perigo dos falsos mestres quando diz que eles são ímpios, tá? Quando diz que eles transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano Senhor. Tá no verso 4. Bora lá no versículo 4, ó, que ele diz aqui. Na verdade, ó, vamos fazer uma divisãozinha da carta aqui para a gente ficar bem assim didático. Dividam a carta assim, ó, verso 1 e verso 2 é a saudação que ele dá, tá? Vou começar por aqui, depois a gente volta e vai detalhando aí os versículos.
Mas o verso 1 e 2 é a saudação, né? Toda a carta tem uma saudação. Do verso 4 ao 16, segunda divisão, ele descreve os falsos mestres, tá? Então, ele vai trazer descrições dos falsos mestres, do verso 4 até o 16, né? Do 17 ao 25, a terceira divisão e a última, ele incentiva os cristãos, como os cristãos devem batalhar pela fé. Então vocês podem colocar assim, ó, incentivo e conclusão da carta, tá? Do verso 17 ao 25. Incentivo e conclusão da carta. Que aí a gente vai ver que o incentivo é a respeito dos irmãos batalharem mesmo. Como eles devem fazer isso? A gente chega lá, se Deus quiser. Tudo bem? Então, essas divisões assim, só para ficar mais didático, né? A gente tem um rumo aí, um norte. Então, o versículo de número 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, olha só, em dissolução, melhor dizendo, né? Ou seja, dissolução é aquilo que é desregrado, não tem regra nenhuma, libertinagem, bagunça. Então convertem em bagunça a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele falou sobre esse pessoal aí, que eles transformam a graça de Deus, na verdade, em uma libertinagem, né? É aquela ideia que a gente tem hoje muitas vezes. Não, a graça de Deus, ela não me impede que eu peque, faça e viva, porque Deus não vai cobrar como a lei cobrava. Então eles têm essa ideia distorcida do que é a graça de Deus. A graça de Deus não é uma liberdade para pecar. A graça de Deus é uma liberdade para escolher servir a Deus livremente, com os recursos que Deus nos dá. Né, irmão? Então tem pessoas que muitas vezes elas distorcem a ideia da graça de Deus. Então a graça de Deus não é uma autorização para a gente fazer o que a gente quer, tá? A graça de Deus nos dá recursos para que a gente vença os nossos desejos, nossas inclinações e os nossos pecados, né? Nossas inclinações, nossas inclinações perversas, e que a gente faça a vontade de Deus. Então a graça de Deus nos dá isso, é um freio, né? Para que a gente possa refrear então esse impulso da velha natureza que naturalmente se desvia, se inclina para desobedecer a Deus. Então a graça de Deus é isso. Não é uma licença para falar, faz o que você quer agora, não é bem assim não. Aqui alguns distorcem isso aí. Mas vamos lá. Então, já concluindo aqui, assim, vou fazer uma breve conclusão, a gente volta para detalhar, tá? Irmã Ana Cláudia, minha amada, bem-vinda. O bonde da teologia já está andando, mas pegue sua Bíblia aí, se tiver, né? Se tiver a Bíblia aí próximo, perto de você, porque a gente já está aqui, já discorrendo o texto, tá? Do verso 20 ao 23, ó. Então, Judas. Estamos falando de Judas. Não o traidor, não é o Iscariotes, mas é o Judas, meu irmão de Jesus. Então, o verso 20 até o 23, ele termina, né, com a palavra de conselho para os verdadeiros cristãos sobre como derrotar aqueles que dividiam eles, né, que causavam essas dissoluções. Então, ele escreve do verso 20 até o 23, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos assim também uma outra abordagem, né, da carta. E agora a gente vai voltar, tá, para estar detalhando quem são os falsos mestres, quais as suas características, quais comparações ele faz e como nós, né, ou no caso lá os cristãos, e nós também devemos nos portar diante então dessa realidade que até hoje a gente tem. Então isso aqui não parou de ter, irmão, infelizmente, né? Não foi um privilégio lá daquele tempo os falsos mestres. Hoje continua, é por isso que essa carta ela é atual, é por isso que esses ensinos, essas advertências, essas exortações aqui, esses encorajamentos, eles também são aplicados da mesma forma para nós hoje. Hoje a gente vai ver como, tá? Então esses líderes, eles acham que podiam fazer o que quisessem a respeito de duas questões, sexo e dinheiro, tá? Então eles pensavam assim, a gente pode lidar com o sexo e com o dinheiro do jeito que a gente quer, porque temos o Espírito Santo, a gente ensina a palavra, mas a gente vive do jeito que a gente quer. Infelizmente, como eu disse, hoje também há muitos líderes religiosos que eles têm essa conduta, têm essa postura. E veja bem um detalhe aqui, queridos, ó, eu quero pontuar, eu quero destacar isso aqui. O que distingue muitas vezes um falso mestre,
Um falso mestre, muitas vezes, nem é só o que ele ensina com as palavras. Às vezes o cara está ensinando até um negócio razoável lá, né? Tem uma coisa assim equilibrada. Mas a sua vida, a forma como ele vive e como ele lida com a fama, com a sexualidade e com o dinheiro, é isso que vai determinar se essa pessoa de fato é um falso mestre. Porque tem alguns até que tem um discurso bonitinho, correto, redondo, mas a vida deles não correspondem àquilo que eles pregam, tá? Então a gente tem esse critério muito forte para a gente colocar assim, ó, isso aqui não cabe para aquele que serve a Deus. Uma vida desregrada na sexualidade, uma vida de corrupção a respeito do dinheiro e não saber lidar também com a publicidade, com a fama, tá certo? É um tripé que o ser humano tem grande dificuldade de lidar em todos os tempos. Então, prazer, né? Dinheiro e fama. 3 coisas complicadas demais, tá, irmãos? Eu até me lembro de uma ilustração. 3 pastores estavam no hotel, né, uma grande convenção, e não tinha quarto para todo mundo, né, muita gente ali e tal, e tiveram que dividir o quarto. 3 pastores estavam lá, e eles conversando entre eles, eles falaram assim, um falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente está só entre pastores aqui mesmo, né? Vamos falar assim, cada um qual é a fraqueza, né? Qual é a tentação, qual é a dificuldade que cada um tem. Vocês sabem, cada um tem lá suas dificuldades, né, irmãos? Suas fragilidades, suas tentações, né? Então, o que um tem, o outro não tem, né? E aí um falou, tudo bem, eu vou falar a minha, eu tenho grande dificuldade com dinheiro. É o que ele falou, tenho grande dificuldade com dinheiro. Na minha igreja, onde eu dirijo lá, eu não pego dinheiro, é o tesoureiro, tem um conselho fiscal, eu não me meto nesse negócio aí. Eles que se viram lá para estar administrando. Aí outros disse assim, rapaz, eu tenho uma grande dificuldade com mulher. Eu tenho uma grande dificuldade com mulher e tal, e quando eu vou aconselhar alguém, tem que ser assim, assado e tal, né? E eu faço isso para evitar maiores problemas. Aí o terceiro lá ficou olhando para os dois ficou olhando para o terceiro e disse, e aí, você não vai falar não qual é a sua dificuldade, sua tentação? Ele falou, não vou não. Falei, como não? Nós 2 falamos a nossa aqui, você não vai falar, não vou não. Vou falar não. Eu falei, não, que isso, rapaz? Nós falamos aqui, a gente concordou que os 3 iam falar. E nós 2 falamos, isso não, agora você vai falar. Eu disse, tá bom. Eu tenho grande dificuldade em guardar segredo. Então, assim, tem que ter muito cuidado para lidar aí, né, irmão? Com os pecados, cada um tem os seus, é muito difícil. Voltando aqui, brincadeiras à parte, né? Só para vocês não dormirem aí, cabe pelo menos uma piada por aula, já limitei aqui, tá? Uma por aula. Então, uma piada por aula, uma ilustração por aula, o resto a gente tenta ser mais bíblico, tá? Então, vamos lá. Esses líderes, eles eram libertinos, né? 3 exemplos aqui, ó, vale a anotação também, tá? 3 exemplos de rebelião do Antigo Testamento é o que Judas, ele vai listar aqui. Vamos pegar o verso 5, 6 e 7 para ver isso, tá? Então, olha só, versículo de número 5, ele fala da rebelião de Israel no deserto. Vou ler com vocês aqui, ó. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele vai pegar 3 exemplos, tá, do Antigo Testamento de rebelião. Primeira rebelião, ou melhor, primeiro exemplo de rebelião. O povo lá no deserto, que se rebelou contra Deus. Verso 5. Verso número 6, ele vai falar sobre os anjos rebeldes, anjos desobedientes. Verso número 6, ó, que diz aqui: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, no verso 6, ele fala dos anjos rebeldes, segundo exemplo de rebelião. Terceiro exemplo de rebelião, verso 7. Ele vai falar sobre os homens rebeldes de Sodoma e Gomorra, tá certo? Então ele vai falar, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do juízo eterno. Então é bem interessante como Judas, ele começa aqui, né, a mostrar para esses irmãos, lá no Antigo Testamento, 3 exemplos de rebelião,
onde essas pessoas foram por Deus julgadas, punidas, castigadas, tá certo? Receberam a justa retribuição da sua rebeldia. E aí a gente vai para o verso 8 ao 10 agora. Vamos aqui tentar passo a passo mesmo para a gente ver se consegue toda essa carta aqui tá extraindo, tá? Judas ainda cita um escrito popular de Moisés, né? Que fala da disputa do diabo com o arcanjo Miguel. E ele decide deixar o julgamento final para Deus. Então verso 8, 9 e 10, ó. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as autoridades, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, olha que coisa interessante, irmãos. O Judas, como eu disse, ele conhecia muito bem os escritos, né? A literatura da cultura, literatura popular do povo lá judeu. E ele vai pegar um tal de livro de Moisés, tá? Eles tinham, né? Irmãos, o que acontece? A gente precisa entender que tem muita coisa escrita, muita coisa boa, que não está na Bíblia e que não é Bíblia, mas que de alguma maneira pode nos abençoar, pode trazer para nós informações, né, preciosas para a vida e para a realidade. Nada, lógico, fica aqui, ó, a observação é essa, nada que contradiga, né, nada que seja contrário aos ensinamentos bíblicos, não é isso que eu estou dizendo. Mas se não afronta, se não ofende, se não vai contra o ensino bíblico, tem muita coisa escrita que pode nos abençoar. O conhecimento tem se acumulado ao longo dos séculos, né? A informação cultural de povos que a gente tem, muito proveitoso, né? Como nós sabemos da história, amados? A história das cruzadas, a história dos povos, dos incas, dos maias, dos astecas, né? Do povo europeu, enfim, como que a gente sabe tudo isso? É por conta desses escritos. Então, assim, não era nada absurdo o Judas pegar escritos que os judeus, eles tinham como algo proveitoso, e pegar o exemplo para estar comparando com aquela situação. Então ele falou, ó, aquele livro lá de Moisés, que Moisés escreveu, que vocês têm, né? Como se fosse de fato um livro de Moisés, ele não diz que é, ele não fala que é inspirado, nada disso. Mas ele está se comunicando com esses cristãos judeus. Então ele aproveita e pega esses escritos à semelhança de Paulo. O apóstolo Paulo, lá na carta de Tito, no capítulo 1, ele cita um poeta dos cretenses, né? Lá da ilha de Creta. Então tem um poeta lá, Parmênides, se não me falha a memória, o nome desse eu falei poeta? Poeta, é poeta mesmo, né? Poeta, profeta, aliás, é profeta. Eles tinham como profeta, tá? A gente não está falando do povo judeu, a gente não está falando de Antigo Testamento, nada. A gente está falando de um povo na ilha de Creta, onde Paulo plantou uma igreja e enviou Tito, né? E ele vai repreender esse povo lá, né? Dos irmãos lá, que estavam andando desordenadamente, e ele cita um dos homens, das pessoas que eles tinham por sábio, que era esse profeta aí. Ele diz, ó, bem que disse o profeta a respeito de vocês são bestas ruins, gente arrogante. Então olha só, ele aproveita de toda essa cultura, né? Paulo também fez isso em outras ocasiões, como lá em Atos, por exemplo. Enfim, tem outros exemplos aí que eu não vou me delongar para a gente aqui ficar mais no contexto de Judas. Então ele pega aqui esse texto, né? Esse livro aí, para comparar a respeito de pessoas que blasfemam de autoridade, tá certo? E está registrado isso nos livros que eles bem conhecem. Bom, vamos lá. Essas advertências, ela faz todo sentido para eles, né? Talvez para nós, falando, mas calma aí. Por que ele traz isso aí, né? O que isso tem, qual o sentido que tem para nós? Bom, para nós pode não ter sentido nenhum, porque não faz parte da nossa cultura, essa literatura, né? Mas para eles faziam todo o sentido, tá? Então, ele coloca aqui também, ó, os pecados desses líderes tinham raízes profundas e antigas. Então, ele vai falar que não era de hoje, eles não eram os primeiros, eles não eram os únicos. Isso só tinha raiz muito profunda e antiga. E ele vai falar
na verdade, aqui de 3 pecados de rebelião. Contra a autoridade de Deus, né? E ele pega o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras, né, contra o diabo lá, o Satanás. Mas antes ele disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Olha que exemplo que ele pega aqui, né, irmãos? Que nem um ser angelical foi arrogante, foi, no caso, soberbo de estar blasfemando contra as autoridades. Então, nem os anjos de Deus são poderosos, não são rebeldes, respeitam a autoridade. Olha que coisa interessante. E eles se sujeitam à autoridade de Deus. Esse talvez seja o ponto que Judas quer colocar aqui. Então, os pecados desses líderes eram de rebelião contra as autoridades, eles não reconheciam as autoridades, tá certo? Como eu falei já, a sexualidade aqui, né? A imoralidade sexual, melhor dizendo. Então, os pecados dele, o que de fato gritava na vida deles era a imoralidade sexual. Então, pensa nos líderes promíscuos, né? Hoje, tecnicamente, a gente fala assim na teologia, na academia, né? De uma forma bem refinada, cabra safado. Então, eles eram cabras safados, tá? Esse é o termo técnico que nós usamos na teologia. Eram os cabras safados mesmo. Mas deixa eu continuar aqui, calma aí, vamos lá. O terceiro pecado era a rejeição dos mensageiros de Deus. Então, olha só, o terceiro pecado que se destacava na vida deles lá. Eles rejeitavam os mensageiros de Deus, os pregadores das boas novas, os pregadores da verdade. Eles rejeitavam, eles não queriam ouvir. Olha quanta semelhança nós temos com os dias de hoje, irmãos. Líderes desse naipe, né? Dessa estirpe aqui, dessa qualidade. Mas pejorativamente, né? É um adjetivo pejorativo. Então, assim, tinham esses caras e hoje também não são, infelizmente, não são tão diferentes. Alguns líderes aí não respeitam a autoridade, são autônomos na vida, não se sujeitam. Grande parte de igrejas evangélicas foram iniciadas a partir de uma insubmissão de liderança, irmãos. Veja só que coisa triste. Porque se uma igreja nasce como fruto de missões, como fruto de que ali naquela região, naquele lugar não cabia mais, enfim, foi enviado pela igreja, né? Alguém saiu de uma igreja e foi para ganhar vidas para Cristo em outra região, que bênção, glória a Deus, quando isso acontece, né? Mas muitas igrejas, elas nasceram pelo fato de que aquela pessoa não queria se sujeitar à liderança e à autoridade de ninguém, e ela quer ser a autoridade. Muitas vezes não foi constituída por Deus, mas ela se sente uma pessoa que ela pode ser uma autoridade e não deve satisfação a ninguém, né? Aí que é o grande perigo, né, irmão? Essas pessoas que não prestam conta a ninguém, não tem ninguém sobre a vida delas aconselhando, monitorando, ninguém que possa colocar o dedo assim, ó, no focinho, né, no nariz, dizendo que você está errado, você está indo para o caminho errado. Então essas pessoas, elas muitas vezes aí fazem um estrago, né, na vida de outras pessoas e do reino de Deus, enfim. Mas aí ele pega mais 3 exemplos aqui, ó, são exemplos e exemplos, né? Ele pega mais 3 exemplos do Antigo Testamento, tá? Verso 11 ao 13, vamos lá, nós paramos no 10, vamos para o 11 e o 13 aqui, ó, verso 11 ao 13. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então, os 3 exemplos aqui, ó, né? Verso 12 e 13. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Então, olha, 3 exemplos aqui que o Judas pega para comparar com esses líderes aí. Então, eles foram para o caminho de Caim, Gênesis capítulo 4, né? A história de Caim. O Caim violento, esse Caim que matou seu próprio irmão, que fundou uma cidade, e essa cidade, chamada de Tubal-Caim, foi evidenciada pela violência, homens violentos, né? Então, olha só, ele pega aqui o exemplo lá de Caim, para comparar essas pessoas que também eram assim, violentos, foram para o caminho de Caim. Foram levados, melhor dizendo, pelo engano do prêmio de Balaão. Então, Números capítulo 22 ao 25 conta a história de Balaão, que não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque não tinha poder espiritual para isso, né?
contra aquilo que Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. Mas o que ele fez? Se enveredou pelo caminho da ganância, do dinheiro. Então esses líderes, à semelhança de Balaão, também amavam o dinheiro, amavam o cachê, amavam a oferta, né? Vou pregar na tua igreja se for por tanto, aquela coisa toda que a gente bem sabe nesse mercado gospel que nós temos no nosso país aí, tá certo? Então olha só outro exemplo que o Judas pega aí para comparar esses líderes. E por último aqui, ó, o Corá, né, que ele vai dizendo, pereceram na contradição de Corá, que é o Números, capítulo 16 de Números, está a história de Corá. Corá, Datã e Abirão, na verdade, foram os três, né? Mas aqui ele destaca o Corá. Corá, Datã e Abirão, aqueles que rebelaram-se contra Moisés, que era a liderança que Deus tinha estabelecido. Então, olha só, confirmando aqui, que esses homens, eles eram insubmissos, não davam ouvido a ninguém, achavam que poderiam fazer o que quisessem, em nome da igreja, em nome de Deus, em nome do Evangelho, e ninguém tinha nada a ver com isso. Então eram pessoas assim que não eram repreensíveis, no sentido que não se deixavam repreender. Gente autônoma na vida mesmo, tá? Então ele vai comparando aqui. Tem até um corinho antigo, né, que a gente cantava na igreja, né, no tempo das vigílias. Deus não aceita rebelião, põe para fora da congregação, Corá, Datã e Abirão. Tinha esse negócio aí. Então vamos lá, amados. Olha como ele compara aqui no verso 12, como pastores egoístas, lá do Ezequiel 34:2. Né? Verso 12, ó. São mancha em vossas festas e apacentando-se a si mesmos. Então, pastores, lá o Ezequiel capítulo 34, verso número 2, vai falar de pastores egoístas, né? Que arrancavam a lã das ovelhas, que apacentavam a si mesmos. Então ele compara Judas a esses pastores lá no tempo de Ezequiel, líderes que somente aproveitavam o que o povo tinha para dar para eles, não eram pessoas sinceras, que cuidavam das pessoas, eles queriam somente explorar o rebanho de Deus. Veja, irmão, quanta semelhança, eu até falo, talvez toda e qualquer semelhança seja mera coincidência. Não é não. Hoje a gente percebe essa característica muito forte na vida de alguns líderes religiosos, que eles só querem explorar a fé das pessoas, só querem sugar, né? São vampiros, fica vampirizando a vida das pessoas, são sanguessugas existenciais, são chupins aí do inferno e muitas vezes tido como líderes, né? Ainda no verso 12, ele compara aqui, ó, nuvem sem água. Ele pega o Provérbios 25 e 14, tá? Depois vocês conferem lá na Bíblia, né? Provérbios 25 e 14, ele vai falar sobre essas nuvens sem águas. Ou seja, tem aparência que está trazendo alguma coisa, né? Mas só aparência, não tem vida, não tem nada que se aproveite desses homens aí, tá? Então ele vai falar sobre isso no verso 12. Ainda no verso 12, ele dá um terceiro exemplo aqui de características, né, desses líderes aqui, ó, que é a onda de caos. Olha só. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Então ele pega aqui o Isaías 57:20, tá? Ou seja, aquilo que era para dar fruto, para beneficiar as pessoas, para abençoar as pessoas, eles são como aqueles que carregam em si coisas danosas, né? Coisas prejudiciais à vida. Ao invés deles serem canais, veículos, fontes de bênção e de vida para a vida das pessoas como líderes, que deveriam ser, eles na verdade trazem o contrário, só traz coisa ruim, só prejudica a vida das pessoas em todos os sentidos, manipulando, enganando, afastando de Deus, não é, amados? Porque infelizmente esses líderes religiosos que têm essas características, eles na verdade estão levando as pessoas longe de Deus, tá certo? E enganando elas, pensando que elas estão seguindo um homem de Deus, uma pessoa que prega o Evangelho e não é. Mesmo que usem Bíblia, mesmo que estejam em igrejas ditas evangélicas, mesmo que usem textos bíblicos, mesmo que tenha jeitão
de homem de Deus ou de mulher de Deus, mas na verdade são pessoas vazias, né? Pessoas sem vida, pessoas sem poder de Deus, pessoas sem vida de Deus, pessoas sem Espírito de Deus, pessoas que não carregam em si a natureza de Cristo em suas vidas, tá? São líderes religiosos que de religião entende muito criativo, faz um bocado de coisa assim incrementada, mas não tem o poder do Evangelho em suas vidas, né? Então o Judas aí ele pega também essas características para comparar, tá?